Fala, turma, beleza? Bom demais? Bom, hoje eu vou falar para você sobre uma técnica que a gente pode usar na fazenda, bastante simples de se usar, barata, e que pode trazer resultados bem efetivos para a gente na prática quando a gente quer avaliar o fornecimento de dietas em fazendas. Bom, é a peneira de Penn State, a peneira separadora de partículas que a gente conhece a grosso modo como Penn State, né? Muita gente já fala Penn State, a gente já vai direto para peneira separadora de partículas. Hoje eu vou falar de uma das utilidades dela. Em outro vídeo para trás eu falei um pouco como usar, como fazer o uso da peneira. E hoje eu vou falar de uma das utilidades práticas da peneira, que é avaliar a qualidade de mistura e qualidade da entrega do alimento ao longo do coxo, ao longo do trato dos animais. Certo? Como que a gente trabalha com essa peneira? Então a gente vai pegar uma amostra, quando eu quero avaliar distribuição, se meu vagão está misturando bem, se eu estou entregando uma dieta homogênea ao longo de todo o coxo, o que a gente faz? A gente pega 10 amostras em pontos separados do coxo. Se eu tenho um coxo de 20 metros, por exemplo, eu vou pegar uma amostra a cada 2 metros. A amostra vai ser de aproximadamente 550, 500 gramas e vou passar na peneira, como a gente viu nos vídeos para trás aí. E eu vou fazer os 10 pontos, vou fazer umas contas e quero que tenha um coeficiente de variação de até 2 a 2,5% no meio do fundo, nas duas peneiras de baixo, né, do meio do fundo, e até 10% na peneira de cima, certo? Vou mostrar para vocês aqui como que fica mais ou menos uma distribuição da peneira aqui. Aqui é só uma imagem da divisão, né, do alimento da peneira, a peneira de baixo, do meio e de cima. Então a gente quer um coeficiente de variação entre as 10 amostras de até 2,5% nas duas peneiras de baixo e até 10% na peneira de cima. Por que a gente aceita mais na peneira de cima? Porque o volume de alimento que fica na peneira de cima, principalmente em termos de peso, é muito menor. Então, como a quantidade é menor, a porcentagem fica mais fácil de variar. Então, por isso a gente aceita até 10% nessa peneira de cima. Certo? E é interessante a gente falar um pouco sobre isso e discutir um pouco, porque às vezes isso tem uma aplicação prática bem interessante. Quando eu fiz um estágio lá cara, eu estava na faculdade ainda, 2007, 2008, fazer estágio numa fazenda no sudoeste de Minas, e uma das coisas que a gente reparava muito na fazenda é que era uma linha de freestyle, provavelmente de uns 200 metros, e existia uma aglomeração muito grande das vacas num canto do freestyle. A comida acabava naquele canto sempre, no outro canto não acabava, as vacas ficavam muito mais naquele lugar e a gente não conseguia entender por quê. E depois avaliando, olhando e andando, isso foi a olho nu, né? A gente não usou a peneira naquele tempo, mas a qualidade de mistura era tão ruim que a gente conseguia ver isso a olho nu. O vagão não conseguia fazer uma boa mistura. Então, o que acontecia? Numa parte do coxo, tinha um grande volume de concentrado a mais do que em outra parte do coxo. E as vacas acabam preferindo mais concentrado. Então, elas se aglomeravam nessa parte do coxo para poder comer mais concentrado do que na outra parte que tinha um volume de volumoso maior. Eu não preciso nem falar para vocês um pouco sobre os malefícios que isso pode trazer para a vaca, né? Eu formulei uma dieta, se ela não está bem misturada, ela está totalmente diferente do que eu formulei. Meu trabalho de formulação não serviu para nada. Se eu não entregar o que eu formulei, o trabalho do computador em si teve muito pouca utilidade. Por isso que a gente sempre fala que manejo é mais importante do que a simples formulação. Nós temos que saber entregar bem a dieta para o nosso animal, uma dieta bem misturada. Nesse caso, essa fazenda que eu falei para vocês aí, vocês imaginem que tinha um grupo de vacas que comia uma dieta, outro grupo de vacas comia outra dieta. As vacas dominantes, por exemplo, elas iam comer a parte concentrada. As vacas que eram mais submissas, elas iam para o outro canto do barracão, onde tinha uma competição menor, mas a qualidade da dieta era pior. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma vaca manca, que é uma vaca que não quer competir muito, ela vai acabar comendo uma dieta de qualidade inferior. Pode fazer com que ela piore mais ainda a produção de leite dela, que já está baixa normalmente por ela estar manca. Uma vaca pós-parto, que também não quer brigar muito, ela não vai comer a parte de concentrado, onde tem o volume de vacas mais aglomerado, né? Nesse caso da fazenda aí que eu estou dando exemplo, da época que eu fiz estágio. Esse animal vai acabar indo para uma outra parte do coxo, onde tem uma dieta de menor qualidade e podendo ter problemas de
doenças metabólicas, pico de produção, etc, etc, etc. Bom, então como que a gente faz para avaliar isso? Vou mostrar para vocês aqui um slide aqui mostrando como que a gente avalia isso aqui na nossa rotina prática, certo? Bom, esse aqui é um exemplo de avaliação. Então, aqui top é a peneira de cima, do meio e de baixo. Aqui a quantidade em porcentagem, certo? De cada uma dessas peneiras. Então, a soma de cada coluna dessas aqui. Na 1 tem que dar 100, aqui tem que dar 100, tem que dar 100, tem que dar 100, certo? Às vezes dá 99,9, porque no arredondamento não é um problema isso aqui, tá bom, gente? Mas tem que dar muito próximo de 100. Então, a gente consegue ver se existiam variações entre as peneiras, certo? Entre os pontos. Então, esse aqui é o ponto 1 do coxo, ponto 2, ponto 3, ponto 4, até o último ponto aqui na frente. E aqui no final a gente tem a média, a gente faz uma média. Então, em média, tinha 20% da peneira de cima, praticamente 40% na do meio e 40% na do fundo. E a gente pode olhar que existe uma variação relativamente grande nesse caso. Se eu pegar, por exemplo, a peneira 1, ela tinha 14, 45 e 40. Olha a peneira 3, 25, 37 e 36. Quer dizer que o alimento está sendo entregue, não está sendo o mesmo ao longo do coxo, certo? Aqui embaixo, vou mostrar para vocês um exemplo de cargas da mesma dieta, mas com tempos de misturas diferentes, certo? Então, o que o pessoal fez aqui? Ó? Aqui tem a carga número 2, a carga número 3 e a carga número 4. Na carga 2, foram 3 minutos misturando a dieta. Na carga número 3, 5,5 minutos misturando a dieta. Na carga número 4, 6,5 minutos misturando a dieta. Então, aqui está na peneira de cima, peneira do meio e a peneira de baixo. Note que quando a gente usa os 3 minutos misturando, teve 14% o coeficiente de variação. A gente quer aqui até 10%. 5% na peneira do meio e 4,2% na peneira de baixo. O volume que a gente quer aqui é aproximadamente 2,5%, certo? Então, o que foi feito aqui nessa fazenda? Foi feito um teste para avaliar se o tempo de mistura estava influenciando nessa qualidade da distribuição ao longo de todo o coxo dos animais. Então, se a gente pegar aqui a carga 4, onde foi para 6,5 minutos de mistura, teve 9,8% de variação na peneira de cima, 5,3% na do meio e 2,4% na de baixo. Muito melhor do que quando tinha 3 minutos de mistura. Então, nesse caso, achou facilmente que era o problema, era só tempo de mistura, certo? Ah, Lucas, mas então eu tenho que misturar sempre 6 minutos, ponto 5. Não, depende do seu vagão. Cada tempo de mistura a gente identifica por fazenda. Então, existe uma série enorme de vagões diferentes, de marcas diferentes, de modelos diferentes, se é horizontal, se é vertical, com torques diferentes. Então, cada vagão tem seu tempo de mistura. Então, cada fazenda que você for trabalhar, você vai ter que sair de um ponto base para depois tentar entender qual que é o tempo desse vagão. A minha sugestão, eu sempre começo com 5 minutos, certo? De mistura após o último ingrediente. Então, vou misturar 5 minutos e vou ver como está essa variação ao longo do coxo. Caso essa variação esteja boa, beleza, mantenho 5 minutos. Caso a variação esteja ruim, eu posso aumentar para 7 minutos, para 6 minutos e avaliar ao longo do coxo. E muitas das vezes, pode ser que não seja esse o problema na variação, certo? Pode ser outros problemas que a gente vai ver mais para frente. Quero mostrar para vocês aqui um outro ponto interessante. Olha que interessante isso aqui. Não precisa nem de peneira aqui, mas com a peneira a gente consegue matar bem a charada. Simplesmente por um desnivelamento do misturador. Então, às vezes, a gente faz a carga do vagão com ele mais tombado, com ele virado para cima, inclinado, por uma irregularidade do terreno. Você pode concentrar os alimentos concentrados em uma parte do vagão. Olha aqui nessa foto, o tanto de concentrado nesse começo e a quantidade de volumoso aumentando ao longo do coxo. E olha nessa segunda foto, como está mais bem distribuído depois de regular esse nivelamento aqui do vagão. E aqui, embaixo no gráfico, a gente consegue ver todos os pontos, né? Então, no ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Olha que interessante. Vamos pegar a peneira do meio, que foi a que mais variou aqui. Então, a peneira do meio, no primeiro ponto, tinha quase 50% aqui em vermelho. E aqui no ponto 6, ela tinha praticamente 30% só. Então, uma variação muito grande na quantidade do alimento, pelo simples fato de uma falta de nivelamento
do misturador, certo? Bom, e o que mais que pode causar essa falha de mistura, certo? Essa inconsistência na qualidade. A gente viu aí que o ideal é que a gente tenha uma qualidade de mistura, certo? Mas que algumas vezes pode gerar uma inconsistência. Algumas vezes, por algum motivo, a gente não tem esse volume com uma qualidade adequada ao longo de todo o curso. Vou pegar mais um slide aqui para mostrar para vocês, certo? Para vocês verem um outro ponto bastante importante que acontece muito nas nossas rotinas, que é tamanho de carga. Muito comum a gente ter dois pontos, ou carregar pouco o nosso vagão em algumas dietas, ou sobrecarregar ele em outras dietas. Por que a gente faz isso? Às vezes você tem, por exemplo, meu vagão cabe 2.000 quilos, e eu tenho 50, meu vagão cabe 1.500 quilos, vamos dizer. E eu tenho 50 vacas no lote que vão comer em média 40 quilos no total de volume de alimentação. Só umas hipóteses. Então, esse lote teria que comer 2.000 quilos por dia, e meu vagão cabe 1.500. Para o cara fazer um trato só, algumas vezes ele vai e coloca 2.000 quilos nesse vagão que caberia apenas 1.500. Então, ele faz ele super lotado, ele superlota esse vagão para ele poder evitar de fazer mais um trato, quando o ideal seria ele dividir isso em 2 tratos. É relativamente comum a gente chegar em fazendas e a gente ver um vagão e aquele topete em cima de silagem ou de alguma alimentação lá em cima, assim, sobrando no vagão, né? A gente sabe que ele está super lotado. Então, um dado interessante aqui de vagão, então eles fizeram um teste da peneira nesse vagão, né? Então, 1, 2, 3, 4, fizeram 10 pontos da frente até no final e avaliaram o coeficiente de variação. Lembrando que o objetivo é cerca de 10% no de cima e 2,5% nos de baixo. E avaliaram isso no vagão superlotado. Olha como ficou esse coeficiente de variação. 31,6 no fundo, na de cima, desculpa, na de cima, 7,4 na do meio e 5,2 na de baixo. E olha esse outro aqui, quando ele simplesmente encheu o vagão no volume máximo permitido, encheu ele normal. Em cima, quase 20, mas que é bem melhor do que 31. No meio, 2,7 e embaixo, 2,58. Muito bom resultado. Melhorou bastante, sim. Poderia ser melhor, principalmente na de cima, mas melhorou bastante o resultado em comparação com o vagão quando ele estava superlotado. Não sei se eu falei para vocês aqui, mas o que significa esse CV, né? Esse CV é o coeficiente de variação. Basicamente é quanto a amostra varia ao longo do curso. Então, quanto maior ele é, mais variou a amostra. Quanto menor, menos variou a amostra ao longo do curso. Então, quer dizer que nossa dieta está mais adequada. Então, o simples fato de encher muito o vagão ou encher ele normal faz com que a variação ao longo do coxo seja muito menor. Isso não é uma coisa muito trabalhosa, muito difícil de se resolver no dia a dia. Bom, o que mais que a gente pode fazer para pensar? Então, cheguei na fazenda, fiz a peneira, vi que tem uma variação grande. Não, Lucas, está mais do que 10% da peneira de cima e está mais do que 2,5% nas peneiras do meio. É claro, pessoal, não fique muito preocupado se em vez de 2,5% deu 2,8%, né? A gente não tem que ser tão perfeito nisso, principalmente se a gente trabalhar com vagões que não são tão bons, o que acontece na maioria das fazendas. Bom, o que são outros pontos que podem acontecer para a gente, que podem fazer com que essa variação exista ao longo do coxo? Ordem de carregamento, certo? Qual ordem eu vou carregar meu vagão? Em geral, a sequência de carregamento, isso em geral, vai ser feno e palha, se você for ter, né? Lembrando que tem muito vagão que não consegue misturar feno se ele não tiver sido picado antes. A grande maioria dos vagões não mistura bem o feno na dieta se ele não tiver sido repicado antes. Mas se você tiver um vagão que mistura feno ou repicado antes, o feno normalmente é o primeiro ingrediente. Depois a gente vai vir com grãos secos, depois ingredientes secos de baixa inclusão, depois subprodutos úmidos, depois silagem de milho e depois os líquidos, se for adicionar água, por exemplo. Porém, pessoal, muito importante a gente alertar que algumas vezes a melhor sequência de carregamento de um vagão específico vai ter que ser descoberta e testada na fazenda. Porque tem vários vagões, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem
a certeza de qual que é essa ordem de carregamento. Então, a gente tem que, às vezes, usar silagem primeiro, às vezes usar concentrado primeiro, a gente tem que usar diferentes formas de carregamento para entender se esse realmente, qual que é a ordem real desse vagão específico que você tem na sua fazenda. Então, minha sugestão, a primeira coisa vá na fazenda, fez a peneira, viu que está com um padrão adequado, beleza, o próximo do adequado, a ordem de carregamento pode ser essa. Viu que as peneiras estão com um padrão não adequado, mude a ordem de carregamento e tente entender se isso aí pode ajudar. Muito importante isso. Isso aí, pesquisador no mundo inteiro falam isso. A ordem de carregamento de alguns vagões depende do tamanho. A ordem de carregamento de cada vagão pode depender especificamente daquele vagão em questão que a gente está falando. Outros pontos importantes: desgaste do equipamento, né? Tem que sempre ter uma revisão periódica, mas os vagões têm facas, tem os rotores dele, né? Não sei como fala esse nome direito, mas o que mistura dele lá mesmo, que pode se desgastar, né? Que pode perder eficiência de velocidade, etc. Tempo de mistura. O tempo de mistura deve ser marcado depois do último ingrediente. Então, coloquei o último ingrediente, vou começar a misturar. Em geral, para a maioria dos vagões, de 3 a 5 minutos, né? Depende do vagão. Mas sempre avaliar cada vagão. Isso é muito importante. Outro ponto que pode acontecer de afetar a qualidade da mistura e a distribuição ao longo do coxo é o tamanho da carga, né? Nunca usar o vagão muito lotado, nem muito vazio. Em geral, trabalhar de 50% a 90% é o ideal. Um exemplo que a gente trabalha com vagão mais vazio é quando a gente trabalha com dieta pré-parto, né? O lote pré-parto normalmente significa cerca de 10% do rebanho total, certo? Mais ou menos. Depende um pouco da concentração de parto, da fazenda em questão. E às vezes a gente tem um vagão muito grande, que foi dimensionado para as vacas em lactação. E nesse lote, às vezes, você trabalha com uma quantidade muito pequena de ingredientes dentro do vagão e pode fazer com que a mistura não seja satisfatória. Então, em geral, de 50% a 90% que a gente tenta trabalhar. O misturador está nivelado, né? Ao longo enquanto você está enchendo ele, enquanto você está misturando, né? É importante encher e misturar com ele nivelado, porque se ele estiver desnivelado ou concentrado, principalmente pode acumular em uma parte do vagão e acabar não tendo uma eficiência de mistura muito boa e acabar tendo uma distribuição ao longo do coxo também comprometida. Ficar atento também à qualidade de processamento, principalmente quando tem feno envolvido. Em vagões horizontais, principalmente, quando você coloca feno lá dentro, ele não mistura bem, vai misturar muito pouco. Algumas vezes ele até embucha a rosca ali do vagão. Certo? Alguns vagões mais modernos são capazes de processar o feno, mas na grande maioria dos vagões a gente tem que processar ou repicar o feno antes de usar. Certo? Outra coisa que pode mudar um pouco é a consistência dos alimentos, variando ao longo do tempo. E a gente tem que sempre pensar numa pré-mistura e pré-processamento de alguns ingredientes, caso seja necessário ao longo do tempo. Certo? Então, essa é uma das utilidades que a gente tem para a peneira de separadora de partículas, que é ver homogeneidade e distribuição, qualidade da mistura ao longo do coxo. Essa é uma utilidade bastante interessante, bastante útil da peneira, que a gente pode usar tranquilamente ao longo do dia e que pode ter um sucesso legal e descobrir falhas de manejo simplesmente fazendo essa peneira em alguns lotes específicos. Certo? Dá um pouco de trabalho, porque é cansativo balançar aquela peneira lá em 10 pontos diferentes e tal, mas é importante fazer isso para a gente ter certeza que o alimento que está sendo recebido é muito semelhante ao alimento que está sendo formulado. Um outro ponto que dá para a gente usar bastante a peneira também é fazer a peneira na sobra e no oferecido, né? Então a gente pode pegar 5, 10 pontos do oferecido e ver como está essa peneira, a distribuição da peneira, e eu pego a sobra e faço a peneira na sobra também e vejo como está a distribuição dessa peneira na sobra. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui para vocês verem um exemplo aqui. Bom, aqui a gente tem um exemplo que pode ser utilizado. Então a gente vai lá e faz a peneira. Depende do tamanho do coxo, mas a gente pega de 5 a 10 pontos, faz uma amostra composta, certo? Eu normalmente faço isso, ou você faz em todos os pontos e faz o coeficiente de variação de todos os pontos, ou então você pega em 5 a 10 pontos, faz uma amostra composta, mistura bem, homogeneiza bem e vê no final qual que é a amostra oferecida.
E depois na sobra você faz a mesma coisa, pega 5 a 10 pontos, faz uma amostra composta, homogeneiza bem e faz o oferecido. Ou então a gente pode fazer a peneira nos 10 pontos também, tanto do oferecido quanto da sobra. Bom, então aqui, esse aqui é um caso interessante que é o que realmente acontece na prática, né? Aqui estão números que podem acontecer bastante no nosso dia a dia. Então, na peneira de cima, aqui é o oferecido, né? 10, 50 e 40. Então, tá em azul aqui. Então, pouco na peneira de cima, mais no meio e um pouco menos na do fundo. Aqui, algumas vezes, a gente faz sobra 4 horas após o fornecimento da alimentação. Por que isso aqui pode ser útil em algumas vezes? Para a gente entender se nas primeiras horas a vaca já está tendo a opção de seleção rápida, né? Ela já está conseguindo selecionar muito, mudou muito minha dieta já nas primeiras horas que eu forneci o alimento. Será que já mudou isso e os outros animais estão chegando depois, principalmente os animais mais submissos, estão comendo uma dieta diferente da dieta oferecida? E depois a gente faz na sobra, certo? Ou então eu posso fazer simplesmente no oferecido e na sobra, certo? E aí a gente consegue ver essas variações algumas vezes nessa magnitude, né? Tem mais, normalmente a sobra tem mais na peneira de cima e menos na peneira de fundo. As vacas selecionam contra fibras grandes, né? Fibras longas em geral, certo? E selecionam a favor de concentrado em geral. Então, um ponto bem bacana da gente ficar atento é isso. Está tendo variação entre o consumo e o oferecido? Algumas vezes a gente consegue ver isso entre o oferecido e a sobra, desculpa. Algumas vezes a gente consegue ver isso a olho nu. Eu chego lá, simplesmente olho no coxo e vejo, pô, tá cheio de fibra, tá muito pior do que estava ontem. Mas fazer a peneira é bom que a gente dá um número para isso. Qual que é a diferença? Em qual nível está essa diferença? O que pode gerar isso? Farinha mistura é o principal responsável por gerar isso. Quando eu uso fenos ou partículas que acabam misturando de uma forma pior, tem uma chance maior de gerar uma seleção grande. Praticamente 100% dos casos, 100% é muito, né, mas praticamente 90%, 95% dos casos, vai existir seleção. A gente quer que o nível de seleção não seja muito alto, certo? É isso que a gente busca, que a vaca, que ela coma, seja muito semelhante ao que a gente ofereceu. De novo, porque se ela comer um alimento muito diferente do que a gente ofereceu, a dieta fornecida, a dieta formulada, também não vai estar sendo ingerida da maneira correta. Então, o objetivo nosso é que a gente forneça uma dieta e que ela ingira uma dieta muito parecida com o que a gente forneceu, com o que a gente formulou, né? Para isso, a gente tem que ter uma qualidade de mistura ao longo de todo o coxo satisfatória. Bom, essas são duas utilidades da peneira que podem ser feitas com uma rotina simples, relativamente rápido e custa muito pouco para fazer isso e ajuda muito a gente garantir que nossa dieta está sendo entregue da maneira mais eficiente. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!